E é uma honra nesta noite recebê-lo aqui em nossa igreja. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do pastor Josué, a vida da sua esposa, do seu filho. Que Deus venha abençoar a vida de vocês tremendamente. Amém? Paz do Senhor, amém? Quem trouxe a Bíblia, abra no livro de Jonas. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, só até aqui. Feche seus olhos. Amém? Pode se assentar. Agradeço à igreja o convite. Que igreja bela é essa que vocês têm. Linda igreja. A gente ficou encantado aqui. Amém? Já adianta a vocês que eu não vou falar sobre o ministério do Jonas, né? Vocês estão acostumados, né? Pregação sobre Jonas é figurinha marcada já, né? Tem Jonas, tem o peixe, tem... Não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre a rebeldia de Jonas também. A gente vai falar sobre desgaste emocional. Amém? O livro do profeta Jonas, ele foi escrito aí em torno de 500, 400 antes de Cristo. A história aconteceu um pouquinho antes, lá, uns 300 anos atrás, mais ou menos. Ali no reinado do rei Jeroboão II. Para a gente entender um pouco o perfil desse personagem bíblico tão enigmático, tão estranho. Todos os profetas, esse é o mais estranho que tem, porque ele prega lá, a cidade se converte, mas ele queria que a cidade morresse. Aí ele fica bravo com Deus. A gente percebe que ele carrega uma carga emocional muito grande, esse profeta. E a gente vai entender um pouco sobre o profeta. A gente vai falar aqui hoje sobre o coração do profeta. Você conhece a história do profeta. Você conhece sobre a baleia, né? Se é que era uma baleia mesmo, né? Você conhece sobre a boboreira. É um livro repleto de figuras, mas talvez o coração do profeta você não conhece. Possivelmente, Jonas, ele foi um dos discípulos daquela escola de profetas que Eliseu tinha. Eliseu foi discípulo de Elias, o grande Elias. Elias passa a tocha para Eliseu, e agora a tocha cai nas mãos de Jonas. Então, havia passado. Elias é o grande profeta de Israel. Eliseu faz o dobro de milagres. E chega a vez de Jonas. Ele vai profetizar durante 41 anos. Mas o rei é Jeroboão II, o segundo Jeroboão. Ele não é um bom rei. Ele é um rei que ele vai o quê? Ele vai construir altares, templos de adoração a deuses pagãos. Então a gente começa a entender um pouquinho aqui o drama do profeta a partir desta informação, porque ele vai profetizar em um ambiente, em um tempo que o profeta não era muito bem aceito. Ele era, na verdade, um incômodo para o rei. Deus sempre ungia reis para administrar o povo, e o profeta tinha a função de ser a consciência do rei. Sempre Deus usava o profeta para falar com o rei. Quando o rei era bom, maravilha, aí era fácil ser profeta, não é? É fácil ser pastor quando a gente não é perseguido, mas ser um profeta quando o rei era ruim é complicado, porque primeiramente ele estava inativo, ele apenas tinha um cargo de profeta, e também reis perseguiam profetas,
torturavam, prendiam, até matavam. A gente não tem uma informação precisa de como que foi o tempo que ele tentou ministrar em Israel, mas a gente sabe que o tempo foi um tempo cansativo e até perdido, talvez. E o profeta estava o quê? Ele estava cansado. Fala comigo essa frase, cansado. Guarde bem isso, ele estava cansado. Guarde isso. Então, sabe quando você trabalha numa empresa? Você está ali há 1 ano naquela empresa. E ali você é desprezado, você não tem perspectiva de crescer. E você é perseguido também. 1 ano só. O que acontece com você? Primeira coisa, você quer sair. Você quer arrumar outra coisa. É ou não é? Se você estender para 2 anos, você vai ter que começar a tomar sertralina, diazepam. Se passar para 3, você já está com depressão profunda. O ministério de Jonas durou 41 anos. Você conhece só a história de Jope ali, mas foram 41 anos de ministério. Imagina esse homem com 10 anos sendo perseguido, tentando mudar a cabeça do rei, sem êxito. Ele estava o quê? Cansado. Ele estava o quê? Desgastado emocionalmente. Bom, toda empresa tem um patrão, não tem? Tem patrão que é bom, patrão que é ruim. O patrão bom pega o funcionário, não está contente, vai embora. Jonas tinha um patrão. E o patrão chegou para ele: Jonas, você não está feliz aí, né? Vou promover você. Bom, tem patrão bom, tem patrão ruim e tem o patrão de Jonas. Eu não sei dizer até que ponto foi bom, porque ele chama o profeta: seguinte, levanta-te. Quando ele fala levanta-te, não é que ele estava sentado, é que ele já tinha jogado a toalha, estava cansado, e estava entrando em estafa. Chega, não dá mais. Então Deus vai promover ele. Ruma tuas coisas, vai para Nínive. Eu não sei até que ponto Deus foi bom para ele, porque Nínive tem uma história. Talvez você julga o profeta, cara, como que o profeta, como que esse Jonas, ele é rebelde, né? Deus manda ele para um lado, ele vai para o outro. Irmão, Nínive era uma grande, gigantesca cidade do Império Assírio. Tinha 120 mil habitantes. Diz os historiadores que tinha 96 quilômetros de extensão essa cidade. Nínive aqui não era a capital da Síria, era Calá. Futuramente vai passar a ser a capital da Síria. Bom, eu já estudei história de homens perversos, imperadores, reinos. Eu gosto de estudar essas coisas. Tem muito homem ruim, Gengis Khan, Alexandre, Napoleão. Mas nada se compara aos assírios. Nada. Os assírios tinham uma fama de ser cruéis, terror. O povo tinha pavor só de ouvir falar neles. Tanto que os povos, até Israel, pagavam tributo para eles ficarem bem longe deles. Quando os assírios capturavam o inimigo, eles não prendiam. Eles tiravam as pontas dos dedos, cortavam uma por uma, e depois dos pés. Cortava a orelha, cortava o nariz, para piorar. E por fim eles pegavam uma lança, um espeto de 4, 5 metros de altura e atravessava das partes baixas até sair pelo crânio. Isso era a Síria. Aí eles pegavam e fincavam assim nas rodovias, nas ruas. Sempre que algum povo chegava e avistava aquelas lanças com homens ali, naquela situação, eles sabiam que tinha sírio por perto. Eles pegavam, corriam, fugiam. Era para esse povo que Deus falou para Jonas: vai lá, eu quero abrir uma empresa lá. Nós vamos abrir a IEQ de Nínive.
Vamos pôr uma plaquinha lá. E aqui é Nínive. O pessoal do instituto quer ir com o Jonas para lá? Fazer um estágio lá? Jonas olha para Deus. Tá, eu estava ruim lá, tá difícil, mas eu fico lá, me deixa lá. Acabou seu tempo aqui. Vai. O que Jonas faz? Ele pega e desce para Jope. Ele vai, até aqui tudo bem. Ele vai para Jope. Jope é aquilo que eu costumo chamar de um ponto sem retorno. Sabe o que é um ponto sem retorno? Quando o avião ele vai decolar até uma determinada distância, ele tem a opção de parar. Mas quando passa daquela metragem, o copiloto avisa o piloto: passamos, daqui ninguém volta. Ali ou ele decola e vai embora, ou vai se borrachar lá na frente na parede. Só tem essas duas opções. E muitas vezes nós passamos por Jope, né? Quantas vezes a gente chega num lugar de decisão e a gente quer se arriscar, mas se você for adiante, pode não ter volta. Cuidado com as escolhas, porque tem escolhas que fazemos que não vai ter volta. Quantos casais aí querendo se divorciar? Tem um ponto de retorno, ainda dá tempo, mas passou daquele ponto, já era, nunca mais. Jonas chega no seu ponto de retorno. Até aqui, eu acho que estava em dúvida ainda: obedeço ou não obedeço? Ele vê o barco ali, ó, ancorado, o barco que vai para Nínive, mas encosta outro barco que vai para Tarsis. Eu costumo dizer que a obediência tem um preço, e o preço não é barato. Obediência tem um preço a ser pago, concorda? Mas a obediência tem um preço muito maior. A desobediência tem um preço muito maior. Ele vai comprar a passagem para Tarsis, pagou o dinheiro, já era, passou do ponto de retorno. A distância de Jope para Nínive era 800 quilômetros. Era o porto mais próximo de Jope. Tarsis, 3.000 quilômetros. Ou seja, ele pagou 4 vezes mais o valor. Guarda esse número, 4. Vamos chegar lá. Lá na lei de Moisés, quando alguém cometia algum pecado, que transgredia a lei de Moisés, ele tinha que restituir a vítima, ele tinha que pagar 4 vezes mais. E ele monta, sobe no barco, veja bem, ele desce para Tarsis, desce para o cais, desce para o barco, e agora ele vai descer para o porão, sempre descendo. Quem está em desobediência, going down, sempre descendo, descendo. Às vezes você nem percebe, mas está descendo. Quando ele chega ali no porão, sabe onde ele chegou? Nível do mar. O nível mais baixo que ele podia chegar ali. Irmão, ele não conversa com ninguém. O homem está o quê? Cansado. Ele quer fugir. Ele arruma a sua caminha no porão, fecha a porta. Ele fecha a porta, tranca e apaga, esquece da vida. Irmão, fala comigo. Tem momentos na vida que tudo que a gente quer é sumir, não é? A gente quer desaparecer, estamos cansados, a gente quer apagar, a gente está cansado do emprego, da casa, da igreja, da família, tudo. Você é humano. Tem hora que tudo que você quer é desaparecer. Você quer apagar aquele sono de Cinderela. E Jonas vai lá. Ele desce. Ele está dormindo. E aqui eu começo a falar com você daqui em diante, amém? Até agora eu estava contando a história. Irmãos,
Tem descansos que vão atrair tempestades para a sua vida. Cuidado com os descansos. Tem descanso que vai trazer tempestade. Cuidado. Miqueias 2,15 fala: não será aqui o nosso descanso. Zacarias 1,5, o Senhor fala, Deus falando: eu estou irado com as nações em descanso. Lá no Êxodo, a palavra do Senhor diz que o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se a folgar. No capítulo seguinte, estavam mortos. Cuidado com os descansos. Ele está lá na soneca, mas a tempestade está vindo. Talvez ele nem imaginasse. Tudo que ele queria era fugir. Vou dar alguns exemplos para você de tempestades que podem vir sobre a sua vida por causa dos nossos descansos. Davi era tempo de guerra. Estava lá todos os seus soldados, generais, guerreando, lutando. E Davi estava descansando, estava cansado. E diz a Bíblia, acho que é em Salmos 42,6, que um abismo chama outro abismo. O teu descanso vai chamar outro abismo. Sempre assim, ó. Você pode ver o curso da água, ela nunca para. Sempre vai chamando outro abismo. Ele acorda um dia, ele vai na sua janela, vê lá uma moça bonita, vai cometer um pecado. Daquele pecado a moça vai engravidar. Ele vai ter que mandar matar o homem da mulher, porque fica feio para ele. Descanso. Lembra de Jonas? Ele pagou 4 vezes o valor da passagem. Já vou voltar a falar sobre Davi ainda. Ele vai pagar 4 vezes aquela alma que ele tirou. Por causa desse descanso, ele vai perder 4 filhos. Descansos. Sansão foi outro. Sansão estava descansando nos braços do inimigo. Coitado Sansão. Não será aqui o nosso descanso. Preste atenção. Tem descansos que vão atrair o quê? Tempestades. Por enquanto estou falando dos personagens da Bíblia, mas vai chegar em você ainda. Vamos para lá? Quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Aqui é a hora que a coisa começa a ficar mais apertada. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre a baleia. Baleia ou continua a mensagem? Eu escolheria a baleia, gente. Bom, fizeram a escolha. Quem aqui é pai e quem é mãe? Davi perdeu 4 filhos porque estava descansando quando era tempo de guerra. Bem? Irmão, é fácil cuidar de filho? Irmão, filho cansa, desgasta. Filho é bom até a hora que você tem. Depois que você tem, você não tem mais vida. Você vive para ele. É ou não é? Quem vai casar aí, ó, vai treinando com o gatinho, com o cachorrinho, porque o assunto vai ficar sério. Cansa, gente, cansa demais. Como que cansa? Ainda mais quem tem 2, 3, né? E vai indo. Mas tem descansos que vão atrair tempestades. Tem. A Bíblia nos ensina a cuidar dos nossos filhos. Você não é obrigado a ter filho, mas se você teve, você tem uma responsabilidade sobre ele. Moisés fala o seguinte na lei de Moisés: quando você andar com o seu filho, ensina ele. Quando você voltar, ensina. Ao saíres, fala com o teu filho. Ao entrar na sua casa, fala com o teu filho. Ao assentares, fala da lei de Moisés, de Deus. Quando deitares, fala com o teu filho. Coloca versículos nos umbrais da porta, nos umbrais da janela, etc, etc, etc. Moisés ensina-nos a cercar os nossos filhos. Os muçulmanos fazem isso, sabia?
Tanto que uma criança de 10 anos, muçulmana, eles têm maturidade suficiente para colocar uma bomba, um colete e se matar pela causa. Sabe por que o muçulmano, as crianças muçulmanas, eles têm essa maturidade? Primeiramente, lá é proibida a televisão aberta. O país muçulmano não deixa nada influenciar suas crianças. Bom, é cansativo. O que a gente faz? A gente pega solução. Babá eletrônica. É uma solução. Coloca um videogame no quarto do seu filho. Tranca a porta. Irmão, vai ter dia que você vai até esquecer que mora uma criança na sua casa. Fácil. Põe o celular na mão dele. Tem descansos que vão atrair tempestades. Alguns anos atrás, uma moça que trabalhava comigo falou o seguinte: Josué, como que você é chato? Você só deixa o seu filho assistir desenhos bíblicos. Irmão, a resposta veio na garganta. Chegou. E era uma assembleana, viu? Mulher, fogo puro. A resposta veio na garganta. Mas veio uma luz na minha mente, não sei de onde veio essa luz, se foi Deus, se foi de nada, mas eu ouvi uma voz. Irmão, eu ouvi essa voz. E essa voz diz o seguinte: espere, o tempo dará a resposta para ela. E eu fiquei meditando naquela voz, não sei de onde veio a voz, gente, mas eu ouvi a voz, tá? Você bem disse, não sou profeta não, mas eu fiquei pensando, o tempo dará a resposta. Bom, a vida do filho dela era celular e videogame, só isso. Ele tem 16 anos hoje, já tentou suicídio 2 vezes. Tem descanso, que vão atrair tempestades. Tem um outro casal de amigo meu também, faz tempo que eu não vejo, mas sempre que eu ia na casa deles, a mesma situação. Eu olhava aquela criança naqueles videogames, aquelas coisas, eu queria falar, mas não podia. Esse não precisou de 2 tentativas. Uma foi suficiente, fez o trabalho bem feito. Morreu. Nossas crianças estão sendo educadas por youtubers LGBTQZ, né? Esse monte de letra. Quando nós deveríamos estar o quê? Ocupado com eles. Mas nós queremos o quê? Descanso. Porque nós estamos o quê? Cansados. Estamos cansados demais. Eclesiastes 12 fala o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venha os maus dias, antes que te venha os dias das quais venha dizer, não tenho neles contentamento, antes que o sol escureça, antes que a lua escureça, antes que as estrelas escureçam, antes que as nuvens tornem a voltar, antes que as nuvens tornem, as nuvens vão chegar. O texto fala, antes que, sempre, por trás de uma tempestade, por trás de uma tormenta, tem um antes. Antes que te venham os maus dias, das quais venha dizer, já não tenho contentamentos, nas quais você venha lamentar, minha vida não tem mais sentido. Tem muita gente, eu digo gente dentro da igreja, nessa situação, vida sem sentido, perdeu a alegria de viver, perdeu a alegria de vir na igreja. Por quê? Esse texto de Eclesiastes tem muitas lições para dar para a gente, mas uma lição que eu tiro é que esse texto é a meteorologia de Deus. E olha, a meteorologia de Deus não falha. O texto não fala que talvez, se você não se lembrar de Deus, virão dias ruins. Não fala. O texto está afirmando 100% de certeza. Se você se esquecer de Deus, virão dias ruins sobre a sua vida. Mas por que nós esquecemos? Não, mas eu não esqueço de Deus. Eu amo Deus. Eu vou na igreja.
eu toco na igreja, eu canto na igreja, eu até prego. Será que você realmente é tudo isso? E o que é que Deus pediu para você? É só frequentar uma igreja? Tem muito mais que isso. E continua, aquele homem, ele está lá dormindo no porão. Enquanto ele dorme, Jonas, lá em cima, a tempestade chegou. O que acontece? Aqueles marinheiros eram profissionais, eles navegavam mar adentro, eles não estavam conseguindo se manter estabilizados, eles começam a jogar as mercadorias fora, pega os contêineres, as velas se quebraram, mastros quebraram, e diz a Bíblia que o navio já estava se rompendo já. Olha a situação. E lá embaixo tinha um homem dormindo, porque ele estava cansado. Muitas vezes a nossa vida se equivale à de Jonas. Está tudo se perdendo, tudo se acabando, família destruindo, emprego perdendo, ministério, a fé, o amor pela vida, tudo indo embora. E nós dormindo. Olha na internet quantos pastores se suicidaram recentemente aí. Quantos? Por quê? Será que foi do nada? Do nada eles acordaram, olharam para o céu e falaram: nossa, a vida não é legal, né? Eu vou tirar minha vida, vou me matar. Não. Enquanto eles estavam dormindo, as tempestades começaram a roubar suas mercadorias, tudo que eles conquistaram um dia, tudo que eles tinham, sua alegria, sua paz. E muitas vezes nós estamos que nem Jonas, tudo está se perdendo e nós estamos descansando. Não será aqui o vosso descanso. Alguém tem que lá chacoalhar Jonas. Jonas, acorda dormente. E o que você faz aqui no fundo? E quando Jonas surge, ele olha para cima. Cadê o céu? Está tudo preto. Tem hora que quando a gente desperta, está tudo preto na nossa vida. Já não tem céu azul, já não tem sol. Cadê a mercadoria? Cadê as coisas que um dia fizeram parte da sua vida? A família já se foi, o ministério já se foi, a saúde, tudo foi embora. E ficou o quê? O que vai ficar? Ele olha para aquela situação. Aqui Jonas, quando ele vê aquele cenário, eu entendo que ele só pensa em duas coisas. Primeiro, eu sou o culpado. Segunda coisa, eu não tenho como sair dessa situação. Ele já sabia que aquilo foi Deus que estava fazendo. Não tenho o que fazer. É minha culpa. Pega, me levanta e joga no mar, porque sou eu o culpado. Demorou para ele cair na real. Demorou. Às vezes demora para a gente cair, porque nós estamos cansados. A vida cansa, mas não é tempo de descanso. E aqueles homens lançam Jonas no mar. E muitas vezes nós temos que ser lançados fora da nossa comodidade, da nossa vida, para cair a ficha. Muitas vezes isso acontece. Esse é o momento da pregação que eu chamo momento Natan. Sabe o que é momento Natan? Davi estava descansando. Achou que o descanso dele, o que ele fez no seu descanso, ninguém sabia. Sabe por que descansos são perigosos? Porque ninguém sabe o que você faz no seu descanso. Ninguém sabe o que você faz no seu secreto. Ninguém sabia. Aí, como eu disse, os profetas são a consciência dos reis, não são? Deus não fala com o rei. Natan, vá lá.
tem um probleminha para você resolver. E Natan também com medo de morrer, eu vou pregar no rei. Ó rei, tinha um senhor rico aí que tinha um monte de ovelhas, um monte, e veio uma visita na casa dele. Ao invés dele sacrificar uma ovelhinha sua, ele foi lá no vizinho que só tinha uma ovelha que era para o seu sustento, matou a ovelhinha. O que Davi fala naquele momento? Ele fica indignado, ele ira e fala assim para o profeta: esse homem vai ter que restituir 4 vezes mais o que ele fez. O próprio Davi deu a sua sentença, 4. Só que não foi ovelhinha que o homem tinha matado, era um homem. Ele vai perder 4 pessoas por causa disso. 4 filhos seus. Sabe, contando essa história, se fosse Natan aqui, o que ele diria para você? Eu acho que ele poderia, a menos que você diga o contrário, amém? Você é o Natan da história, a menos que você diga o contrário. Aliás, você é o Jonas da história, a menos que você me diga que não é. Mas eu vou fazer 3 perguntinhas para você. Se você passar ileso das 3 perguntas, eu vou acreditar que você não é o Jonas da história, amém? 3 perguntinhas. A palavra do Senhor diz lá para Josué: Josué, medita dia e noite nessa palavra, para que você possa tomar posse da Canaã. Dia e noite, noite e dia. Quantos aqui dia e noite estudam esse livro, pesquisam? Quantos que dia e noite leem o livro sagrado? Que fosse apenas 5 capítulos por dia, regrados ali. Por que eu não estudo a Bíblia? Se é a minha conduta de fé, porque eu estou cansado, e ler a Bíblia me cansa mais ainda. Então eu quero um porão para eu descansar. Segunda pergunta, Efésios 6,18, ore a todo tempo. Você ora? Orar a todo tempo significa ter comunhão diária com Deus. O tempo todo em comunhão, não é que você tem que ficar 24 horas de joelhos. Você tem que orar sim, ter o seu tempo, mas manter essa comunhão o tempo todo. Você é assim com Deus? Você anda que nem Enoque na companhia de Deus? É amigo de Deus? Terceira pergunta, essa é mais difícil, né? Até a turma acho que não vai passar por essa. Você jejua? O Senhor falou para a gente jejuar por quê? Para mortificar a carne, para fortalecer o espírito. E aí? Por que nós não obedecemos? Pelo mesmo motivo que Jonas não obedeceu. Cansaço. E a gente quer descanso. Oséias 14:6. O meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Olha o que causa a falta de conhecimento, destruição. Muitas famílias, ministérios, lares foram destruídos por falta de conhecimento. Mas essa é a parte A do versículo, tem a parte B ainda. A parte B diz o seguinte, essa é forte: pelo que você rejeitou o conhecimento, eu rejeitarei você, para que não sede profetas diante de mim. E tem a parte C do versículo, essa é pior ainda: e de teus filhos me esquecerei. Deus tem um propósito, um projeto para cada pessoa. Tem ou não tem? Todo mundo. Gente, se todo mundo cumprisse o seu propósito, o mundo já estaria evangelizado. Ó. Mais de 90% dos crentes morrem sem sequer saber qual era o seu propósito nessa vida. Por quê?
porque rejeitamos o conhecimento. E a palavra do Senhor diz: quando você rejeita o conhecimento, eu vou rejeitar você, para que não seja profeta diante de mim. Isso é forte, não é? Isso é sério, não é? Quando Deus chama Jonas, Deus não erra, Deus não falha. Aquilo na cabeça de Jonas não entrava, alguma coisa não estava certo para ele, não pode ser. Primeiramente, eles não vão se converter, isso é óbvio, até para a gente é hilário achar que aquele povo vai se converter. Deus não mandou ele questionar, obedeça. Nós temos dificuldade de obedecer. Não foi a pregação de Jonas que mudou a mente daquele povo. Na verdade, Jonas só anunciou que o juízo iria acontecer em 40 dias, só isso. Mas como que aquele povo bárbaro, cruel, parece que o livro é fantasioso, porque não tem lógica, não tem nexo. Como que aquele povo, que tinha os seus próprios deuses, porque surge um maluco lá dizendo que o mundo vai ser destruído em 40 dias, todo mundo se converteu. 763 a.C., acontece ali um eclipse total. Quando acontecia um eclipse total, o povo antigo, eles acreditavam que era um juízo de Deus que estava se aproximando. 2 anos depois, acontece uma epidemia mundial. Uma pandemia. Vamos trocar a palavra para você entender melhor. Aconteceu uma Covid. Agora dá para você entender um pouquinho o que aconteceu ali, que devastou o povo. E o povo também estava em guerra civil, um lutando contra o outro. O eclipse falou para eles: o juízo está vindo. Vem a epidemia, em seguida dizima o povo. Passa 5 anos, vem outra epidemia, e de novo avassala o povo. Eles sabiam que eles eram cruéis, que eles eram maus, e talvez por causa daquilo eles sabiam: vamos ser destruídos. Jonas não ia fazer nada, ele só ia ativar o que Deus já estava fazendo. Quando aquele homem louco, maluco, chega lá e começa a dizer: em 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. O povo ouviu, o povo já estava assustado, apavorado, e surge um maluco dizendo isso. Irmão, o povo não pensou 2 vezes, o povo nem questionou, eles ficaram apavorados. Só 40 dias, por si só começaram eles a orar, a jejuar, até que alguém leva a informação para o rei. O rei, quando ouve aquilo, imediatamente: vocês estão jejuando, as vacas também, os cavalos, os cachorros, ninguém vai comer nada, ninguém, e coloca pano de saco nos cavalos também, nos cachorros, nos gatos, tudo. O povo, eles estavam apavorados, eles sabiam que Deus ia destruir eles. Irmão, nem os cachorros escaparam. Eu não sei se vai ter cachorro no céu, mas eu acredito que os cachorros de Nínive é capaz de que estejam lá, porque até eles entraram na onda aí. Todo mundo jejuou, ficou ali 40 dias, e o profeta sentou lá: agora é contigo, Deus, destrói, mata, agora é com você. Sabe quando você paga um bilhete para assistir o cinema, você escolhe a melhor poltrona, não tem ninguém do seu lado, você senta lá, cruza as pernas e telão de 500 polegadas. Jonas sobe no morro e fica aguardando. Passa os 40 dias, 41, 42, 43 e nada. E diz Jesus numa pregação que no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar no dia do juízo para
condenar os ímpios, porque eles foram convertidos. Irmão, agora que eu vou falar, isso é muito sério. Isso que eu vou falar agora é Jonas, por causa do descanso de Jonas, 120 mil pessoas poderiam hoje estar no inferno. Por causa do descanso de um homem. E pior ainda, por causa do descanso dele, aqueles que estavam do seu lado estavam perecendo, estavam a ponto de morrer. Nossa desobediência custa milhares de almas e custa a paz daqueles que estão do nosso lado. Irmão, quer desobedecer? Vai em frente, mas tem uma coisa na sua mente: você não vai ter paz. Muita gente vai morrer por sua causa. Se você insistir em descansar, Miqueias fala: não será aqui o meu descanso. Quando eu troco a palavra de Deus por uma televisão, quando eu troco a oração por uma diversão, eu estou jogando o meu ministério no lixo. E estou dizendo: Deus, estou em Jope, vou para Tarsis, não quero. Lá em Nínive tem 120 mil pessoas apavoradas, esperando alguém só para falar de Deus para elas. Sansão é outro. O descanso de Sansão custou caro. Aquele custou. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia é quando Sansão morre, sabe? Ironicamente. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Sansão, na morte dele, matou mais gente do que quando ele esteve vivo. Sansão vai dar um de Conan, ele vai lá no templo de Dagon, né? Ele vai inspirar o filme de Conan, ele vai empurrar aquelas colunas de Dagon, e o templo vai matar milhares de pessoas e ele dentro. Na morte dele, ele mata milhares de pessoas, ele mata mais pessoas do que ele matou na sua vida. A tua morte espiritual pode custar muitas almas. Quando nós morremos espiritualmente, e eu estou morto espiritualmente quando eu estou descansando dos projetos de Deus para a minha vida, eu causo morte. A minha morte espiritual é a morte de milhares. Entenda isso. Você nunca saberá o que Deus tem para a sua vida, a menos que você passe a obedecer. A obediência é como uma escada, degrau, degrau, degrau. Se Billy Graham não obedecesse, ele não saberia o que Deus tinha para a vida dele. Se D.L. Moody não obedecesse, ele nunca saberia que Deus tinha 500 mil almas para ele ganhar. E ele ganhou. Se Paulo não fosse obediente, nunca teríamos tantos livros escritos no Novo Testamento. A tua obediência é o que pode te colocar em sintonia com Deus. Para encerrar, nós estamos vivendo um período que deveria de ser o período que nós mais deveríamos nos aproximar de Deus, buscar Deus. Os sinais estão apontando a volta de Cristo, gente. Só não está enxergando quem não quer. A palavra do Senhor diz que seria como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Queria o quê? Diversão, alegria, descanso. Até que veio o dilúvio e surpreendeu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estaremos comendo, bebendo, nos divertindo, nos distraindo, descansando. Diversão, distração, descanso, só isso. Nós deveríamos estar como?
de joelhos o tempo todo, vigilantes. Você se lembra quando a nação de Israel ia sair do Egito? O que Moisés fala para eles? Moisés fala o seguinte: ó, dormam essa noite com os sapatos nos pés, as sandálias, com as tuas roupas todas armadas, sacolas prontas, bolsas todas prontinhas, cinturão firme. Dormam desse jeito, que nem um soldado quando dorme. Eles tinham que dormir prontos. Esteja pronto. Deveríamos estar nos aprontando, porque os dias estão se aproximando. Mas vivemos uma geração que nunca houve tanta tecnologia, tanta distração, tanta diversão assim a nosso dispor, como temos ultimamente. E por isso a gente acaba perdendo o foco e acaba ficando igual aquelas 5 virgens que eram noivas, esperavam o mestre, mas de uma maneira vil, né? Não se preocuparam em estar sempre cheias da presença, do óleo que simboliza a presença de Deus. A trombeta vai tocar em breve. Não sei se em nosso tempo de vida ainda, mas os sinais estão apontando. E quando acontecer, eu quero estar naqueles que vão subir. Eu sei que você quer também, mas você precisa entender que o nosso descanso não é aqui. É momento de pararmos de descansar, de nos distrair. É momento da gente voltar a andar com Deus, como lá no primeiro amor. Você lembra? Como era divertido no primeiro amor? Como você tinha prazer de orar, de estudar a Bíblia, de ir para a igreja. Tínhamos que ser assim. Mas nós estamos distante do Pai, igual o filho pródigo. O filho continua sendo filho, mas está lá distante comendo bolotes dos porcos que alguém ofereceu para ele. Feche seus olhos um instante. Senhor Deus, eu sei que o Senhor sonda os corações, e se eu puder lhe fazer um pedido hoje, nessa noite, é aquele pedido que Eliseu fez para ti: abra os olhos do teu servo, abra os olhos da tua igreja, para que possam enxergar o que está acontecendo, para que possam enxergar o que estão desprezando, para que possam enxergar um pedacinho do reino de Deus. Abra os olhos da tua igreja, Senhor, é o que eu te peço. E incomode a cada pessoa aqui, para que venha ter uma vida de joelhos no seu altar, dia após dia, noite após noite. Amém, Senhor Deus. Amém. Passa a palavra para o pastor. Ô Luiz. Ô Luiz.